Amém. A gente vai falar sobre um cara chamado Jesus. A vida dele está exclusivamente dedicada a um aspecto. Se você tivesse que resumir a vida de Jesus toda em uma frase, ela seria a oferta que ele fez de si mesmo. A igreja, nos seus primórdios, dava muita importância para a morte de Jesus. Então, se a gente observar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, eles parece que vão contando algumas histórias até chegar na última ceia. Quando ele chega na última ceia, aí parece que vira um épico. Então, a gente costuma falar assim, que os evangelhos são uma grande introdução para um épico. Ou, de forma mais técnica, nós temos várias perícopes, lembra disso? Né? Vários trechos, várias histórias pequenas, como as parábolas e assim por diante, para chegar no ápice, no topo, que é a crucificação de Jesus. Então, a crucificação de Jesus, validada pela ressurreição, define toda a vida dele, toda a missão de Jesus. E não poderia ser qualquer morte. Tinha que ser na cruz. Não é porque estava profetizado, mas porque é a forma mais cruel que existe de se condenar uma pessoa à morte. Só os crimes hediondos eram condenados de morte na cruz. Então, os 4 evangelhos, eles são desenvolvidos para a gente chegar na paixão de Cristo. Todo aquele processo que começa na última ceia. Lá em João a gente tem a oração sacerdotal, que são 3 capítulos. Depois, o tempo de angústia e prova no Getsemane, até que ele é traído, os soldados vêm buscar e ele passa por vários julgamentos. Primeiro na casa do sumo sacerdote e assim por diante, que a gente não vai ver com detalhes hoje. A gente vai falar da crucificação. Tudo isso a gente pode ser que veja num outro dia. Então, os 4 evangelhos são desenvolvidos com o fim de mostrar como a vida sacrificial de Jesus levou à sua morte sacrificial. Então, se você somar os versículos lá, os capítulos dos evangelhos, e separar as partes que falam entre a Santa Ceia e a ressurreição de Jesus, dá, dependendo do evangelho, 1/4 ou até 1/3 do evangelho. É bastante coisa. Porque os evangelhos são, fora o Apocalipse, os escritos mais longos que a gente tem no Novo Testamento. Vamos abrir em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. A minha versão aqui é a Almeida, século 21.
Versículo 1, 1 Coríntios 2. Irmãos, quando fui até vós, é o Paulo falando aqui, quando fui até vós, anunciando-vos o ministério de Deus, não fui com língua pomposa nem de sabedoria. Você sabia que o Paulo era um erudito? Ele recebeu educação, tanto a educação acadêmica, formal, quanto a educação religiosa. Ele era um discípulo de Gamaliel, que era um grande mestre na época. Além disso, ele era cidadão romano, de herança. Então, e ele fala isso em outras cartas que ele escreveu. Ele falou, eu poderia colocar as minhas credenciais como um cidadão romano e como estudioso do Antigo Testamento. Mas não. O que ele fala aqui? Quando fui até vós, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Porque já naquela época, 30 anos depois de Jesus ter sido crucificado, existia uma corrente muito ligada à filosofia grega, que dava muita ênfase ao conhecimento, né? Gnosis, né? O pessoal chama de gnosticismo, e ele está presente na cultura ocidental até hoje. A gente não vai falar sobre isso também. Então ele não está falando do conhecimento humano, racional. Olha que ele tinha muito, hein? Versículo 2. Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É muito interessante, ele não fala do Jesus Cristo que ressuscitou aqui. Então, o cerne da mensagem, do Evangelho, da Boa Nova, é que Jesus foi crucificado. Essa é a boa nova. Versículo 3. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então aqui Paulo, logo no segundo capítulo, no primeiro capítulo, a gente vai voltar no primeiro capítulo, mas só para esclarecer aqui, Paulo era um homem que tinha muito conhecimento, tanto acadêmico quanto religioso. Mas quando ele sai para falar de Jesus, e tem, em Gálatas ele fala, eu julgo tudo isso como se fosse esterco. A gente não vai abrir aqui, mas ele fala, tudo isso para mim é lixo. Ou seja, boa parte da vida dele, ele não considerava acessório. Muitas pessoas poderiam se gabar, né? Mas ele não. Então, se a gente fosse estudar história geral, vamos começar pela história da nossa vida. Qual foi o evento mais importante na sua história? Talvez o nascimento? O casamento, a morte? Então, mas se a gente olhar ao longo da história, qual foi o acontecimento mais importante que a gente teve na história? Foi a crucificação de Jesus. Porque se Jesus tivesse nascido
e como na última tentação de Cristo, né? Ele tivesse saído da cruz e vivido lá a vida dele e tal, e não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos essa separação que a gente tem no calendário. E não haveria a ressurreição, não haveria Páscoa. Então, a crucificação e a morte de Jesus é o evento histórico mais importante que já aconteceu. Ninguém contesta que no começo do primeiro século houve um galileu que morava em Nazaré, que morreu em Jerusalém crucificado. Não nega, ninguém nega. É um fato histórico. Amém? Amém. E não tem nada de espiritual nisso. Não tem como espiritualizar a morte de Jesus. É um fato histórico. Não tem como dizer, Jesus não morreu na cruz. Ele morreu. Ele parou de respirar. Fincaram a lança, saiu aquele monte de água. Já expliquei, né? Porque saiu água. O pulmão ficou cheio de água, né? A morte crucificada é assim, mas a gente não vai falar da morte, vamos falar da crucificação. Ele morreu, de fato, porque os gnósticos falavam, não, aquele corpo não era de Jesus. Jesus antes de... O Cristo, aquele corpo era de Jesus, não era do Cristo. O Cristo, antes que o corpo morresse, ele se separou. Então, é uma teoria muito complicada. Mas a gente não crê nisso. Nós cremos que Jesus era o único, era Deus encarnado. O próprio Deus morreu de verdade naquela cruz. Que tremendo. Isso só tem no cristianismo. Isso só tem no cristianismo. Então a autora fala assim que somente da perspectiva da crucificação, a verdadeira natureza do amor cristão pode ser vista em oposição a tudo que o mundo chama de amor. Porque na história do ser humano não existe nada como a crucificação de Jesus. Tiveram muitas pessoas crucificadas, ok? Mas na história da religião, isso é uma coisa absurda. Deus, Todo-Poderoso, morrer na cruz, é absurdo. Como lá num dos vídeos do Alfa fala, o absurdo. Né? Acho que quem que fala sobre isso? É o Nick? Eu não lembro, mas é absurdo. A pregação dos primeiros cristãos anunciou a entrada de Deus no palco da história, na pessoa de um mestre judeu itinerante, ingloriosamente condenado ao lado de dois rejeitados da sociedade, para morrer de uma forma horrível, sendo negado, condenado por autoridades religiosas e seculares, descartado, desdenhosamente abandonado, deixando para trás apenas um punhado de discípulos, desalentados e desmoralizados. Vocês sabem que os discípulos não entenderam a crucificação. Tanto é que, se a gente olhar para aqueles discípulos que vão embora para Emaús, eles estão meio sem saber o que fazer, estão indo embora de Jerusalém. Eles ficaram todos com medo, reunidos,
como a gente pode ver lá no Evangelho de João. Então vamos pensar assim. Você tem algum parente que já foi preso? Você tem algum amigo que já foi preso? Tem algum conhecido que já foi preso? Conhece alguém da igreja que já foi preso? Existe, né? E aí? Como que você falaria desse seu amigo? Se contaria para todo mundo, né? Eu sou amigo daquele tal fulano que cometeu esse crime e está preso. É isso que aconteceria? É assim que você se sentiria? Não, né? Como que você se sentiria? Se uma pessoa falasse, você viu quem foi preso? Você conhecia tal pessoa? Ia mentir? É claro que você sentiria, no mínimo, o quê? Vergonha da pessoa. No mínimo. E se essa pessoa tivesse sido presa, acusada de um crime hediondo? O que é um crime hediondo? Latrocínio, né? Você matar e roubar, né? Tem vários crimes hediondos. O que você, né? A pessoa perguntasse, puxa, você viu? Você conhece tal pessoa? Né? Foi condenada à morte. Aqui no Brasil não temos mais condenação à morte. Essa semana teve uma pessoa que foi fuzilada, né? Nos Estados Unidos, condenada à morte e fuzilada. E aí? O que você pensaria se um amigo, um parente seu, um filho seu fosse condenado à morte por um crime hediondo? Você ficaria feliz? Pois bem, a cruz era reservada para as pessoas que cometiam crimes hediondos. Como que um crime hediondo, uma pessoa condenada a um crime hediondo, podia ser uma boa nova? É um escândalo. Não é um escândalo isso? Já pensou? O meu pai foi condenado à morte por um crime hediondo. Você ficaria orgulhoso de falar sobre isso? Não. Mas é isso. Essa era a boa nova no Novo Testamento. Jesus foi crucificado como se tivesse cometido um crime hediondo, uma sedição, né? Contra César. E a autora fala assim: esse escândalo é a única base legítima para a confiança cristã. Você percebe que, olha, a gente não falou só da crucificação, estamos falando dos primeiros cristãos. Não estamos falando de como foi descrever o sofrimento, a gente está olhando para quem ficou. Ok, Jesus ressuscitou, mas imagina só que naqueles 3 dias entre a paixão e a ressurreição de Cristo, o que é que os discípulos não estavam sentindo? Achavam que tinha chegado o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que ia ser todo poderoso, não é? Em 1 Coríntios 1, um pouquinho antes da passagem que a gente leu lá em 1 Coríntios 2, no versículo 22 e 23, Paulo deixa bem claro: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Escândalo e absurdo, era isso. A crucificação de Jesus era um escândalo e um absurdo. E ao cerne da pregação. E não tem nada de espiritual nisso. É um fato histórico.
Não tem como você espiritualizar isso. Foi a carne de Jesus. Foi por vontade e obediência a Deus que ele fez isso, ao Pai dele. Então a morte de Jesus na cruz, longe de ser um erro infeliz ou uma frustração do seu propósito, foi o ápice consciente, voluntário, de toda uma vida de se entregar por mim. Por você. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, afirma: este é o Deus que age por mim. Ele pôs de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou no nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. E o Paulo fala lá em Filipenses, vamos abrir lá, Filipenses 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, ser humano, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte. Não qualquer morte, morte de cruz. Morte de cruz. Então a gente deve valorizar a palavra da cruz, que o Paulo, ele fala em 1 Coríntios 1, no versículo 18, um pouquinho antes desses dois versículos que a gente leu aqui em 1 Coríntios. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. A morte de Jesus é o poder de Deus. A crucificação de Jesus é o poder de Deus. Então, quando Jesus anuncia que é chegado o reino dos céus, o reino dos céus está se manifestando aqui na terra quando Jesus é crucificado. E o véu que separava já não separa mais, porque ele foi rasgado. E o Santo dos Santos não fica mais separado, porque ele está disponível para as outras pessoas. Foi naquela hora, na hora que o mundo se tornou em trevas, na hora que ele se sentiu solitário, abandonado, falando: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele carregou todos os pecados do mundo. O poder de Deus se manifestou. Amém? A miséria humana em toda a sua profundidade foi experimentada por Jesus. Ele sofreu dores, privações, foi desumanizado, tratado como um troço. A proclamação da morte de Cristo envolve um comprometimento com o Cristo ferido, o Cristo que sofre. E se esse envolvimento não ocorrer, insultaremos o sofredor e banalizaremos o seu sofrimento. Porque é muito bom falar do nascimento de Jesus, de celebrar o Natal. É muito bom falar da ressurreição de Jesus e celebrar a Páscoa. Mas nada disso seria relevante se Jesus não tivesse morrido na cruz. Eu conheci mesmo Jesus com 11 anos de idade. Foi no dia 17 de janeiro de 1979, num acampamento em Panorama, na quarta-feira à noite. O pastor Mitsunamba estava pregando. Ele inclusive fez
uma analogia lá do soldado romano, eu não lembro mais da mensagem. Eu sei que eu fui um dos primeiros a responder o apelo. E a pregação foi da cruz, do sofrimento de Jesus. Quem aqui se lembra de por que você aceitou a Jesus? Eu espero que a cruz tenha feito parte da sua conversão. Porque não é possível ficar indiferente a um fato histórico como esse. Não é possível. Nós temos que nos posicionar, e esse deve ser o cerne da nossa pregação, do nosso evangelismo, das nossas missões pessoais. Amém? Amém. Senhor Deus, que essa palavra frutifique nos nossos corações, Senhor. Que nós não romantizemos, não suavizemos a cruz de Cristo, porque foi essa mensagem que transformou o primeiro século do mundo ocidental. Foi a mensagem da cruz, como a gente bem pode observar na maior parte das cartas de Paulo. Então, que essa palavra, Senhor, frutifique e que nossas bocas não fiquem caladas, Senhor, dentro das nossas casas, dentro do nosso círculo de amigos, dentro da igreja, onde quer que nós estejamos, Senhor, para sermos testemunhas, Senhor, do que Jesus fez para transformar nós de pecadores para amigos dele, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Jesus, no teu nome, nosso Senhor e Salvador. Amém.